Assim eu oro com a tua amada igreja, no nome de Jesus. Amém. A paz seja a todos, irmãos. Amém. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Fala assim: Deus dá. Perdão, Deus não dá prédio para a gente encher de gente. Deus dá prédio para a gente encher da glória dEle. E aí as pessoas virão. Foi sempre a glória dEle, foi sempre a presença dEle, foi sempre o desejo dEle. É Jesus, é a presença de Jesus que atraía as multidões. E sempre onde Jesus estava, pastor Anderson, o espaço ficava pequeno. Na praia o espaço ficou pequeno, na casa o espaço ficou pequeno. Então nós entendemos que, irmãos, daqui a pouco não vai ter mais prédio de tantas pessoas, porque a presença dele vai ser manifesta. Erga suas mãos aos céus. Há anjos ministradores do Senhor aqui nessa noite. Há anjos ministradores aqui do Senhor nessa noite. Mas para que isso aconteça na sua totalidade, você ainda precisa abrir mais o ambiente ainda. E o ambiente é o seu coração, aleluia. Ainda tem muito ainda para você jogar para fora ainda, aleluia. Tem muito ainda para você jogar para fora nessa noite. Tem muito, irmãos, eu me lembro com suas mãos erguidas. Um dia, Maria veio e ela jogou o perfume aos pés de Jesus. Mas o interessante é que ela não jogou só o perfume. A história diz que ela também quebrou o vaso. O problema é que a gente chega numa conferência como essa, a gente só joga o perfume, mas ainda tem um vaso para quebrar. Há uma entrega total. Então eu quero saber quem veio aqui nessa noite para se entregar totalmente e sair totalmente transformado daqui. Jogue suas mãos aos céus. Jogue suas mãos e declare: fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Vamos, fere! Declare: fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de... Vamos! Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Declare: até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar. Você pode erguer suas mãos. Espírito Santo de Deus, anjos ministradores do Senhor, enquanto essa palavra for liberada, toque pessoas, cure pessoas aqui nessa noite, dê vista aos cegos, dê audição aos surdos. Levanta-nos, meu Senhor, em nome de Jesus. Que enquanto essa palavra estiver sendo ministrada, que o Senhor desça e manifesta como fogo no nosso meio.
Que pessoas sintam os seus pés queimando, suas mãos queimando. Que essa noite seja uma noite, meu Senhor, de uma habilitação sobrenatural. É o que nós desejamos. Se você deseja isso, faz barulho mais uma vez para Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tome seu lugar. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Quinto ano ou sexto? Quinto ano de Casa de Samuel. E eu entendo que cada ajuntamento desse há uma nova medida da parte do Senhor. Há um novo tempo da parte do Senhor. Tem águas que dão no tornozelo, tem águas que dão no joelho, tem águas que dão nos lombos, e tem águas a qual nós nos perdemos. Então o Senhor sempre comunica com medidas, com novos tempos, novos momentos. Mas para cada novo tempo de Deus, pastor Anderson e pastora Nani, é necessário um novo tipo de morte. Para cada novo tempo, para cada novo estágio, existe um tipo de morte. Há um ano e alguns meses atrás, eu estava na cidade de Colorado, tudo certo, irmão. Casa estável, a igreja. Aí eu fui desafiado a vir para Rolândia. E ali teve que ter uma morte. Porque Rolândia era uma outra cidade, era outro padrão de vida. E Colorado já estava tudo certo. Rolândia tinha 12 pessoas. E o pastor Ulisses, meu pastor, falou: vai porque Deus tem algo para você lá. E ele falou assim: você tem 3 igrejas, as 3 igrejas vão cuidar de você lá. Quando eu cheguei em Rolândia, no primeiro mês, ele disse assim: pastor Everton, emancipa as outras igrejas. Eu falei: vixe, pastor, acho que o senhor não entendeu, as outras igrejas me ajudam financeiramente. Se eu emancipar, com todo amor, irmão, pega na mão da pessoa que está lá e fala assim: cada nível exige um tipo de morte. Eu com um bebezinho de 1 ano e meio, irmãos, o Gregório, que vocês já viram aqui. Gregório, ele é uma flecha poderosa, irmãos. Gregório é cheio do fogo de Deus. Irmão, Gregório, você vai ouvir dele nas nações. Gregório, onde ele põe os pés dele, ele vai incendiar, irmãos. E fomos para Rolândia. Chegamos em Rolândia em setembro, 12 pessoas. Em novembro, quando Rolândia se torna Mevan, nós estávamos com 60 pessoas. E Deus nos apontou um novo prédio, um novo local, um novo estágio, um novo momento, uma nova medida. Para uma nova medida, uma nova morte. Se prepara, pastor Roberto. Deus tem grandes coisas para entregar na sua mão, não para fazer, porque Ele já conquistou. Mas você vai precisar acessar, mas você vai precisar morrer. Entenda uma coisa, pastor, só homens mortos conseguirão manifestar um Deus vivo para o mundo. Só homens mortos para si mesmos conseguirão manifestar um Deus vivo lá fora. E vim, irmão, novembro, estabelecemos Mevan em Rolândia. Aí Deus colocou lá uns 60 doidos lá dentro, junto com a gente. Não tinha mais espaço para criança, vamos para o novo prédio. Irmãos, nós não tinha recurso para pagar o prédio antigo. Aí vem um aluguel mais caro. E eu vou te provocar bastante agora no início, tá? Bate assim na pessoa que está do teu lado e fala assim: Deus sempre vai te dar mais visão do que recurso. Quando Jesus vai multiplicar o pão, Ele fala para Felipe: dê para o povo de comer. Felipe vai fazer conta, esse é o problema. O Senhor te trouxe você aqui nessa noite para tirar você do mundo logístico. Nós não vivemos pela logística do mundo, nós vivemos pela fé. O Senhor não falou que era para fazer conta, o Senhor falou que era para dar de comer.
Quando Davi vai derrubar o gigante, o irmão dele vem e fala assim: rapaz, já medi, a coxa dele é enorme, o bíceps deve dar uns 42, tríceps, tem uma asa gigantesca, o tecelão. Está vendo, irmãos? Os logísticos sempre vão tentar te impedir de andar na fé. Cuidado, irmão, o Senhor te trouxe aqui, Ele vai te operar nessa noite, aleluia. Ele vai arrancar essa logística dentro de você, aleluia. E você vai viver dias a qual você nunca viveu até hoje. Isso aqui não é chavão para você erguer a mão, não. Isso aqui é uma palavra profética para selar um novo tempo na sua vida, aleluia. Vai eu, irmãos, entramos no prédio. Para entrar no prédio, o cara falou: você tem que comprar meu climatizador e as cadeiras, 9 mil. Eu não tinha nem para pagar o aluguel do outro prédio. Entramos lá, com o aluguel do mês para pagar, 9 mil de dívida. De dezembro a fevereiro, o Senhor entregou-lhe cerca mais de 250 pessoas. E o Senhor nos deu uma tarefa de cuidar do órfão, do necessitado, da viúva e do estrangeiro. Começamos a dar alimento. Oh, aleluia. Glória a Deus, senti que estava faltando algo, irmão. Começamos a alimentar as pessoas com necessidade na cidade. O Senhor nos deu um banco de alimento. Nós começamos a cuidar de 15 famílias. Na hora que a gente foi ver, já tinha 80 famílias se reunindo. E 80 crianças. Aí o Senhor nos deu uma nova base no Perazzolo. Eu falei: Senhor, como que vai ser isso? Ele falou assim: não faça conta. Só obedeça o que eu falei para você. Cuide do órfão, da viúva e do necessitado. Abrimos o segundo ponto. Já tem 70 famílias e mais de 50 crianças. E agora, 2 cultos atrás, o Senhor nos apontou um novo ponto da cidade. Um jardim chamado Santiago, onde tem a maior concentração de estrangeiros na cidade. Irmãos, eu não tinha comida, Zé, para dar para 15. O Senhor já está levando a gente a dar comida para mais de 300. E daí vem o desafio. O pastor olha para mim e fala assim: olha, faça o segundo culto. Você vai fazer um segundo culto aqui. E você vai acolher os estrangeiros. E você vai dar comida para todo mundo, sem cobrar nada. Eu falei: pastor, nós estamos falando de mais de 200 refeições. Eu não falei para você fazer conta. Aí o que começou a chegar na igreja? Estrangeiro. Tô saindo da igreja, pastor Anderson. O cara me para no portão. E ele começa a falar meio enrolado, venezuelano. Ele falou: que é igreja? Eu falei: é. Você pode me acolher nessa igreja? Eu olhei para a Mônica e falei: chegou a hora. Mas para dar comida, nós precisamos de no mínimo 20 mesas. Cheguei no culto à noite, falei: gente, eu preciso de 20 mesas para dar comida para todos os estrangeiros que vai vir. No outro domingo a gente tinha as 20 mesas. E o Senhor movendo. E o Senhor fazendo. Passado alguns dias, sábado de manhã, eu preciso falar isso aqui, cara. Minha mãe me liga: Rafa, tem uma intimação judicial para você aqui em casa. Eu falei: mãe, eu me converti muito cedo, não deu tempo de eu... Ela falou: pois bem, se fosse para o seu irmão que fez tanta arte, até que eu ficaria mais tranquila. Mas você, o que você fez? Eu falei: eu não fiz nada. Então você faz favor de correr aqui, porque nessa noite eu não dormi. Fui eu lá. Cheguei lá, ligamos para o oficial veio, Lelis. Saiu lá na frente, eu na minha mãe do lado, o oficial. Eu falei: para quem que é essa intimação? É para o Rafael. É você? Eu falei: sim, sou Rafael. Do que é essa intimação? Pensão alimentícia. Eu falei: Whats? Pensão alimentícia? Como assim? Ué, aqui não é Rua Hans Lehmann, número 132? Yes. Você não é Rafael? Sou. Eu falei: pelo amor de Deus, checa aí o documento e o nome. Então, aqui é Rafael Sebastião. Eu falei: aleluia. Eu sou Rafael William Dantas de Oliveira. Ele falou: rapaz, mas que esquisito, né? Você sempre morou nessa casa? Desde quando ela saiu, a gente sempre morou aqui. Ele foi embora, mas eu não fui.
Eu fui orar. Eu falei, Senhor, não existe isso. Mesmo nome, mesma casa, mesma rua, pensão alimentícia. O Senhor falou assim, não fui eu que fiz isso. Eu falei, para quê? Para você não esquecer que eu te trouxe aqui para ser um pai daqueles que foram abandonados pelos seus pais. Igreja exerce paternidade. Igreja exerce. No outro final de semana, o menino da igreja liga para mim, pastor, nós estamos com um negócio aí. Eu falei, que negócio? Conta. Minha cunhada foi para o hospital com dor na barriga. Chegou lá, era nenê. Ela nem sabia que estava grávida. Ela chegou com dor na barriga. Mas aí nós foi ver, já era contração para ter o bebê. E pastor, ele não tem nada. Eu falei, ele não tinha nada. Porque nós vamos ser pais daqueles que não têm pais. No outro dia, essa menina que não tinha nada, agora ela já tinha tudo. Fralda, berço, bebê conforto, fralda, roupa, você está entendendo? O Senhor não chamou a gente por causa de um CNPJ. O Senhor chamou a gente por causa de uma missão. E essa missão é tocar em cada canto dessa cidade. Então eu estou aqui, irmãos, não para falar do CNPJ, mas para falar de uma missão. Nós estamos falando de um Deus desconhecido. E talvez nessa noite você vai compreender que talvez Ele seja desconhecido até para você. Eu estava aqui pensando na mensagem, essa não é essa, que deu. Eu estava com uma mensagem, mas todo pregador sabe, fica. Mas na hora que cantou aqui Jeová Jiré, eu falei, é ela. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Eu dei a pausa porque eu sei que aqui tem isso, aleluia. Gênesis 22, 14. E aqui eu preciso que você fique muito atento. No final, se possível, nós queremos orar para o máximo de pessoas aqui na frente. Porque eu creio que tem algo sobrenatural da parte de Deus para acontecer na tua vida. Gênesis 22, 14. E Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jirê, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Eu amo Jeová Jirê porque todas as vezes que eu cheguei com uma dúvida perto da minha mãe foi sempre um repouso para mim, um lugar seguro. E ela falava assim, todas as vezes, ela falava assim, ó, Deus provê, Deus proverá. Eu me lembro de 2019, quando eu cheguei e falei, mãe, não estou mais pastor de denominada igreja. Ela falou, Deus provê, Deus proverá. Quando eu cheguei aqui em Rolândia, eu falei, mãe, estou com um desafio gigantesco. Ela olhou e falou, Deus provê, Deus proverá. E falei para ela agora, mãe, nós estamos com um desafio maior. Nós vamos alimentar agora 200 pessoas no domingo. Nós vamos alimentar mais de 200 pessoas na semana. Ela falou, Deus provê, Deus proverá. O termo Jeová Jirê verdadeiramente significa o Senhor proverá. E ele aparece quando Abraão sobe para sacrificar o seu filho, Isaque. Porém, como você já conhece a história, Deus já tinha providenciado um carneiro. E ele não precisou sacrificar. Porém, aquele carneiro elucida essa palavra na mente dele. Deus proverá. Eu creio que naquele momento o Senhor não estava querendo apresentar para o mundo um carneiro. O Senhor estava querendo apresentar o Cristo verdadeiro. Entenda que eu vou falar aqui de um Deus desconhecido na mesma figura de Cristo, Deus e Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus se apresenta várias vezes como Jeová Jirê. 1 Reis capítulo 17, o profeta desce para falar com uma viúva de Serepta. Chega lá, ele diz, dá um copo de água para mim. E eu aprendi na minha vida que tem duas coisas que você não nega para ninguém: água e a senha do Wi-Fi. Antigamente as pessoas pediam água primeiro, agora
É a senha do Wi-Fi. Depois a água. E ela fala assim, estou indo pegar água. Na hora que ela vê o profeta, ela reconhece, ela não é do povo de Deus, mas ela reconhece. Porque é assim, irmão, a gente não sabe explicar o que é unção, mas a gente sabe quem não tem unção. Ela falou, vou agora buscar água. No meio do caminho ele diz assim, traz um bolo para mim comer. Irmão, se fosse nos dias atuais, o profeta Elias, ele ia ser cancelado. Profeta aproveitador de viúva. Ela fala, Senhor, eu não tenho nem um punhado direito de farinha. Nós vamos fazer um bolo, e eu e meu filho nós vamos comer e vamos esperar a morte chegar. Ele falou, pois bem, faça o primeiro pedaço para mim. Pedaço primeiro, todo mundo sabe, primícia. Ela entrega para ele a primícia. E a partir daquilo entra em figura o Jeová Jireh. E a Bíblia diz que enquanto o profeta esteve ali, nunca mais faltou nem azeite, nem farinha na botija. A história segue. 2 Reis capítulo 4. Agora é o outro profeta, Eliseu. Ele encontra uma mulher que está desesperada, porque o seu marido morreu e os seus 2 filhos estavam para ser tomados por causa da dívida. O profeta olha para ela e fala assim, o que você tem na sua casa? Ela fala assim, eu tenho apenas um pouco de azeite. Ele fala assim, busca vasilhas vazias e entra para o teu quarto. E você conhece a história. Ela entra para o quarto, o que acontece? 1 vasilha, 2 vasilhas, 3 vasilhas, 4 vasilhas, até que todas se encheram. Mais uma vez, a manifestação do Jeová Jireh. E sabe o que é incrível? Todas as duas aos 45 do segundo tempo. Pega alguém do seu lado e chacoalha ele e fala assim, é aos 45 do segundo tempo. Tem alguém entendendo aí, irmão? Pode dar um glória aí. Aos 45, irmãos. O Jeová Jireh. Eu estava agora na convenção dos filhos ministeriais. E lá estava Rafael Bispo, um pastor de Portugal. Que o primeiro dia que o Luiz Hermínio foi na igreja dele, ele arrumou aonde estavam as vassouras e o colchão que ele dormia, porque ele não tinha lugar nem para receber o Luiz Hermínio. E ele foi dar um testemunho que Deus colocou no coração dele comprar uma escola. Ele tinha 600 euros na conta. Ele foi comprar a escola, perguntou o preço, 500 mil euros. Transforma 500 mil euros, vai dar o quê? 2 milhões e tarará. Ele ligou para o Luiz Hermínio e falou, Luiz, Deus colocou no meu coração de comprar uma escola. Ela é 500 mil, eu tenho só 600 euros. Luiz falou, Deus vai te dar um sinal. E ele começou a procurar sinal, na placa, no pássaro, na árvore. Ele falou, Deus vai dar um sinal. E ele tinha uma reunião com os irmãos, e ele contou o que Deus colocou no coração dele. Aí teve um casal que olhou para ele e falou, pastor, nós estamos aqui no Portugal há um bom tempo, e nós estamos juntando dinheiro para comprar a nossa casa, mas nós entendemos que a causa não é a nossa casa, a causa é a escola, e nós queremos dar o dinheiro que nós juntamos para comprar casa, para ajudar a comprar a escola. Ele falou, quanto que vocês ajuntaram? Nós ajuntamos 280 mil euros, a primeira oferta, 280 mil euros. Aí teve outro que falou assim, não, eu também quero ofertar, eu tenho um apartamento. Começaram a doar, no final do dia, eles tinham 550 mil euros. Aos 45 do segundo tempo, o Jeová Jireh sempre se manifesta, aleluia. E não para, a história vai contar mais para frente de 2 Reis, capítulo 3, que existiam 3 reis que estavam numa batalha, porém fazia dia que eles não tinham mais água. Os cavalos estavam desnutridos, os guerreiros, e certamente se eles fossem para a batalha, eles iriam ser mortos. Eles chegam para Eliseu e diz, Eliseu, nós estamos com um problema terrível. Dias que não temos o que beber, nós iremos morrer. Eliseu fala, cava poços, cava buracos, porque vai vir a água.
E eles perguntam, mas vai chover? Ele falou, não vai haver barulho de trovão, não vai haver raio e não vai haver vento. E como, Eliseu, vai ter água? A água ela vai brotar da terra e os poços se encherão. Sabe o que é isso? Que Deus não precisa da sua lógica, Ele é provedor, aleluia. Irmão, tem alguém entendendo o que está sendo falado aqui nessa noite? Ele não precisa da sua lógica, Ele não precisa da sua logística. Ele não precisa de raio, Ele não precisa de nuvem, Ele não precisa. A água começa a brotar. Ei, irmão, eu já começo a sentir o cheiro das águas aqui na cidade de Cianorte. Irmão, um peso de glória aqui, meu Deus. Vai ser mais um dia daquele, Anderson, que não vai dar para terminar a mensagem. Deus vai se revelando na história, através do Deus da provisão, Jeová Jiré. Porém, no Novo Testamento, Deus não quer mais se revelar como aquele que provê, mas Ele quer se revelar como aquele que é a própria provisão. Ou seja, antigamente vocês me buscavam porque precisavam de algo. Agora eu quero que vocês me busquem porque eu sou o algo. Ou seja, Ele não vai dar pão, Ele é o pão. Ele não vai dar água, Ele é a água. Ele não vai dar refrigério, Ele é o refrigério. Ele quer que todos entendam que agora aquilo que Ele oferece, Ele é. E daí Ele vai fazer uma história, porque eu amo Jesus. Jesus sabe a dificuldade que a gente tem de compreender. Você vê no status do Instagram, as pessoas têm dificuldade de interpretar uma frase. Então Jesus já sabia do problema cognitivo que a gente tem de interpretar. Então Ele vai desenhar, Ele vai fazer uma cena, Ele vai fazer algo para que a gente entenda. Marcos capítulo 6, vai ficar evidente isso. Ali vai falar da multiplicação de pães e peixes. Eu não vou ler porque você já conhece. A Bíblia fala que a multidão caminha com Jesus. E Jesus está ensinando. E os discípulos são logísticos. Senhor, despede a multidão, que eles vão morrer de fome. Você começou a entender? Tem gente que está diante da provisão, mas não conhece a provisão. Despede a multidão, que eles vão morrer de fome. Jesus fala assim, dá de comer vocês. Aí eles falam, Senhor, nós conseguimos aqui umas coisinhas. Repita comigo, 5 pães, 2 peixinhos. Uau, Jesus falou, uau. Por quê? Porque ele já viu uma farinha multiplicar, ele estava lá quando o azeite multiplicou, ele estava lá quando não tinha raio, não tinha trovão, mas tinha uma água brotando da terra. Ele olhou e falou, uau! Quantas pessoas tem? Homens, 5.000, mas se juntar tudo, passa de 10.000, facinho. Jesus fala, beleza, ponha todo mundo sentado. Jesus pega o pão, agradece, e Jesus ele não reparte, ele multiplica. Quem reparte é o comunismo. Jesus ele multiplica. E multiplica. Quantos cestos sobraram? Vocês conhecem a história. Vamos lá, gente, quantos cestos sobraram? Cadê aquele som gostoso? Deixa ele aí em nome de Jesus. Eles entregaram tudo. Tinha 5 pães, 2 peixes. Entregue. Seguiram a direção. Qual que era a direção? Ponha todo mundo sentado. E eles desfrutaram da provisão. E ela foi tão transbordante que sobraram 12 cestos. Aqui eu preciso, irmão, ser taxativo, porque eu preciso entender o que Jesus está ensinando. A história vai um pouquinho para frente. Porém, de uma multiplicação para outra, algo mudou. Marcos capítulo 8 vai falar que tem a segunda multiplicação de peixes.
Jesus está ensinando. Lá vem os discípulos de novo, pastora. Logísticos. Expede a multidão. Tem muita gente. Jesus fala, dá de comer. Essa Jesus, mas nós procuramos aqui, só achamos 7 pães. Opa, melhor que a outra tinha quantos pães? Agora tem 7. Aí Jesus fala assim, quantos pães tem? Alguns peixinhos, já não são mais 2, são alguns. Então nós estamos vendo que o material é maior ou menor? Maior. E o número de pessoas? 4.000. Número de pessoas menor, material maior. Qual que é a probabilidade? Se para 5.000, 5 pães e 2 peixinhos deu e sobrou 12, para o número menor, qual que é a probabilidade? Sobrar mais. Não foi isso que aconteceu. A história vai dizer que sobraram 7 cestas cheias. No primeiro tinha 5 pães, 2 peixinhos. 5.000 pessoas, 12 cestos. Na segunda, 7 pães, alguns peixinhos, 4.000 pessoas, e sobrou só 7 cestas. O que mudou de uma história para outra? Entenda, irmãos, que eu estou falando aqui, senão você não vai compreender. Jesus está desenhando tudo isso, porque Ele não quer mais que o povo conheça Ele como alguém que provê, mas como alguém que é a própria provisão. Sabe por que Jesus montou tudo isso aqui nessa noite? Para mostrar para você que Ele é muito mais daquilo que Ele pode te dar. Ele é aquilo que Ele pode te dar. A história anda. O que mudou de um capítulo para o outro? Marcos capítulo 8 vai dizer assim, verso 14. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar um pão. Repita comigo, se esqueceram de levar os pães. E no barco, tinham consigo apenas um pão. Irmão, vamos para o texto. Não era 7? Mas se tem mais um, não era 7. Eram? Me ajuda, irmão? Eram 8. Primeira coisa, o que mudou de uma multiplicação para outra? Enquanto na primeira teve alguém que entregou tudo, na segunda teve alguém que reteu. Se na primeira teve um menino com a sua simplicidade e com sua pureza de coração, que entregou seus 5 pães e 2 peixes, na segunda tinham homens crescidos, mas avarentos. Sabe por quê? Porque não conhecem o Deus da provisão que estavam diante dele. É por isso que na igreja atual, nós temos um monte de gente que poderia contribuir e não contribui porque é avarento, e é avarento porque não conhece quem está diante dele. Tem alguém aí nessa noite? Não fizeram vista grossa não, irmãos. Eles reteram aquele pão. E qual foi a resposta? 7 cestas. A dureza de coração no reter para si o que era para eles entregarem. Entenda uma coisa que eu vou te falar. Deus está disposto a te dar tudo, aquilo que você estiver disposto a devolver para Ele. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo como se tivesse um Deus esquecido na área financeira? Deus é conhecido no Pentecoste, Deus é conhecido, mas chega na área financeira. Irmãos, Jesus disse, só há 2 tipos de Senhor, Mamon ou Ele. Vamos pegar no hinduísmo, há milhares de deuses, mas você acha que eles adoram mais aqueles deuses ou mais a Mamon? Mamon. Você vai no budismo, você acha que eles adoram mais a Buda ou mais o dinheiro? Mamon. Está aqui, primeira coisa, vocês estão diante daquele que é a própria provisão, mas vocês preferiram reter. E sabe por que vocês retêm? Porque para vocês eu sou alguém desconhecido. Porque se eu fosse conhecido de vocês, vocês não iam entregar somente o que vocês entregam, vocês iam entregar tudo. Vocês iriam entregar tudo.
vocês iriam entregar tudo. Eles estão diante de um Deus que é o dono do ouro e da prata, que é dono de todas as coisas, mas eles preferem reter e verem tudo aquilo que Deus está fazendo diminuir por causa da sua própria incredulidade. E eu posso estar enquadrado nisso, pastor. Eu posso viver 10 anos dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja, e eu posso morrer sem conhecer esse Deus da provisão, porque eu só corri atrás da provisão que Ele poderia me dar. Era para ter 8, mas só tem 7. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: era para ter mais, se você decidisse não reter. Não, irmão, põe a mão no ombro dele para ele ficar feliz com você, chacoalha ele e fala assim: chega de reter. Aqui o louvor, aqui ó, vou pegar você. Aqui o louvor fala assim: ergue a mão. O irmão sofre para erguer o dedo. Retém adoração, retém lágrimas, retém contribuição, retém, não é só reter recurso. E talvez você está aqui, irmãos, você está retendo a tua entrega. Tem gente que eu conheci que em 2018, que no momento como aquele nós estávamos aqui de adoração, pastor, estava aqui ó, lambendo o chão, rolando. Hoje está mais seco que o vale dos ossos secos. Gente que senta agora para julgar culto. E começou a reter. Mas hoje eu vim aqui não para falar daquilo que você está retendo, mas para falar daquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode se revelar, se você nessa noite decidir não reter mais. Aleluia. Mas o ensino precisa ser completo. Segundo, eles esqueceram, pastor Anderson, de levar os 7 cestos. Ou talvez alguém já tinha entendido que o que viria por aí. Rapaz, vai dar ruim. Vai dar ruim porque, rapaz, na primeira tinha 5 pão, tinha 2 peixes, deu 12, agora deu 7, vai dar ruim para nós. Eles esquecem. E quando eles chegam no barco, eles lembram de um pão. E eles começam a discutir sobre o pão. E qual que era a discussão? Qual que era a temática da discussão? Cara, a viagem é longa. Um pão só não vai dar. Nós vamos morrer de fome. Esse pão não vai dar. Nós vamos perecer. Ou seja, irmãos, eles viram a primeira multiplicação, eles viram os 12 cestos, eles viram a segunda multiplicação, mas os corações estavam agora endurecidos, discutindo por só terem um pão, a ponto de não enxergarem que o pão da vida estava diante deles. Os discípulos estão diante da própria generosidade, porém eles decidem reter. Os discípulos estão diante do pão da vida e preferem discutir entre si por não ter um pão físico. E Jesus os adverte. Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? É a hipocrisia. O que é a hipocrisia? Eu falo de generosidade, mas retenho a generosidade. Eu falo de descansar, mas eu não descanso. Eu falo que creio, mas ando com uma vida cheia de dúvidas. E Jesus diz: ei, eu não quero que assim como os fariseus, vocês venham até mim por causa dos sinais. Eu quero que vocês venham até mim porque eu sou. Ou seja, a provisão que vocês precisam, eu sou. O pão que vocês precisam, eu sou. Eu sou o pão, eu sou o peixe, eu sou a água. Eu sou a água da vida e quem beber de mim nunca mais terá sede. Mas o que acontece com a nossa geração, que faz 10 anos que a gente está pregando cura para a mesma pessoa?
Oh, glória. O que acontece com a nossa geração? Que a mesma pessoa já está passando no 15º encontro com Deus. Foi isso que Jesus tentou fazer com o jovem rico. O jovem rico falou: o que eu preciso para ser salvo? Jesus queria falar para ele assim: você precisa de mim. Jesus fala assim: você segue os mandamentos? Ele fala: desde a minha mocidade. Uau! Honra pai, honra mãe? Honro. Você é dizimista? Sou. Tem problema moral? Nenhum. Jesus fala assim: então faz o seguinte: vende tudo que você tem, dê aos pobres e faça de mim a sua riqueza. Se o Senhor Jesus pedisse a sua igreja hoje, para que você fizesse dele a sua igreja, você entregaria? Se fosse para você voltar a ser um anônimo, um zero à esquerda, mas só ter ele. Foi isso que ele fez comigo. 14:15 eu tive um burnout. Um mês atrás eu estava com 1000 jovens na minha frente, um monte de agenda, todo mundo: Rafa, vem pregar, vem pregar, vem pregar. Eu peguei um burnout, fiz o tratamento na casa dos meus pais. Num dia eu tinha 30, 40 convites, no outro dia eu não tinha convite nenhum. De mais de 1000 pessoas que eu conhecia só na denominação, veio 5. E lá no fundo da casa dos meus pais eu comecei: iludiste-me, iludido fiquei. Aí o Senhor falou assim para mim: Everton, você lembra de Moisés, Rafa? Eu falei: lembro. Tinha uma multidão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Mas um dia eu levei ele para cima de uma montanha, só eu e ele. Ele também ficou sozinho. E eu falei: e daí, Senhor? Ele falou: não, calma aí. Você lembra de Elias? Elias estava na frente de uma multidão. E ele venceu os profetas de Baal. E a multidão gritava assim: ó, só o Senhor é Deus. Eu fui descobrir que uma das representações de só o Senhor é Deus é Elias. Talvez o povo estava gritando: Elias. Aí sabe o que eu fiz? Levei ele para dentro da caverna. E ele também ficou sozinho. Você lembra do meu filho, Jesus? Num dia tinha uma multidão, colocavam as folhas no chão e aplaudiam ele como rei dos reis. No outro dia ele estava no Getsemane, sozinho. Eu falei: uau, você lembra do meu filho chamado João Batista? O homem mais cheio do Espírito Santo desde o ventre. Num dia tinha uma multidão no deserto ouvindo ele pregar. No outro dia ele estava sozinho, preso. Lembra do meu filho Paulo? Ele escreveu várias cartas, pregou para muitas pessoas, multidões. Mas um dia ele escreveu assim: em Roma. Em Roma eu fiquei sozinho. Ele falou: sabe por que eu te trouxe aqui? Porque agora você está sozinho. E sozinho você pode me ouvir. E eu vim para falar para você que eu não quero te dar pão. Eu não quero te dar dinheiro. Eu não quero te dar um nome escrito num cartaz. Eu não quero te dar fama. Eu quero que você entenda que eu sou. E quando tudo faltar, eu nunca vou faltar, eu sempre estarei. Quando tudo faltar, eu estarei. E eu não estarei no pão, eu não estarei na farinha, eu não estarei no óleo. Eu sou o óleo, eu sou a farinha, eu sou a água, eu sou a vida.
Eu não estou em algo, eu não estou num CNPJ, eu estou acessível. Esse é o Deus esquecido. O Deus conhecido é o Jeová Jireh, o que provê. O Deus esquecido é aquele que é a própria provisão. E sabe qual é o problema da nossa geração? Uma geração que está correndo atrás das coisas, que está correndo atrás da provisão e não do provedor, que está correndo atrás da cura, mas não do doutor, que está correndo atrás das bênçãos, mas não do abençoador. Aquele dia eu falei: iludiste-me, iludido fiquei, mais forte que eu fostes e prevalecestes. Aquele dia eu me lembrei de Jó 42. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço na revelação de quem tu és. Sabe por que a gente ministra o ano todo para um monte de pastor desanimado? Que eles estão correndo atrás das coisas que Jesus falou que ia dar, não daquilo que Jesus é. O Senhor falou para mim já para trás: fala para eles parar de ficar correndo atrás de que as pessoas venham. Fala para eles se preocuparem para que eu venha, porque se eu vir, as pessoas virão. Se eu vir, a provisão virá. Se eu vir, os milagres virão. Se eu vir, e aí a gente gasta, irmão, energia e dinheiro com estratégia, com câmera, com luz e com isso, e gasta o mínimo de joelho, de oração e de jejum. Aí a gente traz curso. Não sou contra, eu entendo que isso é bom, mas isso não é a pedra fundamental da igreja. E aí a gente fica viajando para cá e para lá e correndo atrás de um monte de coisa para encher a igreja. O Senhor não deu prédio para a gente encher de gente. O Senhor deu prédio para a gente encher da presença dEle, a ponto de quem chegue lá fala assim: uau! É isso que eu pedi quando eu saí de casa. Eu falei: Senhor, eu não quero ter uma boa mensagem, eu quero ser a mensagem. Eu não quero ser alguém que fale de alguém, eu quero ser alguém que represente alguém. E quando eu falei aqui, eu falei desse Senhor que eu conheci nesses dias, que toda vez que eu pegava um papel e eu falava assim: vou fazer uma estratégia para alimentar as 200 pessoas, ele falava assim: a estratégia sou eu. Vou fazer uma campanha para levantar dinheiro para pagar o aluguel. Ele falou: dono do aluguel sou eu. Eu preciso levantar mais líderes para alcançar mais pessoas. Quem traz as pessoas sou eu. Pare de correr atrás das coisas que são superficiais e venha me conhecer. Se no Antigo Testamento ele se manifestou como alguém que provê, agora no Novo ele está falando: ei, beba de mim. O que a Santa Ceia diz? Coma de mim. Beba de mim. É por isso que os religiosos da época quiseram matar ele, porque era um escândalo. Não era um escândalo, faltava para eles revelação de quem estava diante deles. Ele estava falando assim: José, sabe aquele carneiro que vocês comeram lá no Egito? E aquele carneiro sou eu. Mas o problema da nossa geração é que nós estamos contaminados pelo fermento dos fariseus. E nós conseguimos até falar de algo, mas nós não conseguimos entender quem é esse algo. Nós falamos que cremos, mas a primeira balançada no barco. E nessa noite eu vim aqui para falar para você que nós estamos aqui como homens de Deus para arrancar esse fermento de dentro de você.
queremos orar por você, nós queremos ungir para que esse fermento saia e para que você conheça Ele na totalidade, aleluia. Ei, meu irmão, a realização não seria um carro, a realização não seria uma casa, uma realização não seria as cadeiras da nossa igreja cheia, a nossa realização deveria ser Ele. Eu quero convidar você a fechar os olhos, há um peso de glória aqui, irmãos. Eu escutei uma coisa ontem que estourou minha cabeça. O Gideão falou assim, em Gênesis, pastor, que na viração do dia, quem vinha ver Adão, quem vinha visitar Adão? O Senhor. Mas não era plano do Senhor visitar Adão. O plano do Senhor era permanecer com Adão. O plano do Senhor não é visitar a gente nessa noite. O plano do Senhor é permanecer conosco. Mas a gente só enxerga Ele quando as coisas começam a dar errado e a gente precisa de alguém para prover aquilo que deu errado. Está fazendo sentido para você nessa noite, irmãos? Nossos jejuns, nossas lágrimas só aparecem quando precisa de algo para prover. Então nessa noite eu queria orar por você. Eu vim aqui, irmãos, para algo muito profundo nessa noite. Para que você enxergue, não o Deus da provisão, mas a própria provisão. O Deus esquecido, em que todo momento os fariseus ficavam, faz um sinal, mostra um sinal, mostra o sinal, faz o sinal. Um Deus a qual os próprios discípulos estavam com Ele, duvidavam dEle, retiam porque tinham medo. E talvez você está aqui e você fala de um Deus e você está morrendo de medo. Você fala de um Deus, mas você não crê. Você fala de um Deus e você está totalmente deprimido, depressivo. Você fala de um Deus, mas não há mais entusiasmo, não há mais alegria, não há mais paixão. Você fala de algo, mas que a sua vida não comunica mais esse algo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se essa palavra de fato faz sentido para você e você quer sair daqui dessa noite transformado por isso, corre aqui na frente, eu quero orar por você. Só para você que faz sentido, você que quer viver essa dimensão, irmãos. Você que não, você quer, eu quero isso, eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais uma vida sem revelação. Eu não quero mais uma vida sem entendimento.